voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltamos agora aqui para a segunda parte. O Pedro já estava comentando aqui como é que foi o início, né? Nascer já dentro da igreja, ter o seu momento de própria experiência com o Senhor, de estar um pouquinho afastado e depois de retornar e de ter essas experiências com o Senhor, né? E a gente estava comentando aqui um pouquinho que nesse período, né, tivemos aí uns anos de pandemia, a gente ainda está nesse processo, né, de voltar ao normal, se vai voltar ao normal, mas a gente sabe que durante esse período, né, muitas coisas mudaram, né, e a gente sente sim que os ares, né, o ambiente ficou um pouco mais difícil para aqueles que são crentes, né, e a gente vê isso é quase normal hoje, né, e eu queria perguntar assim um pouquinho, que o Pedro ainda estava na escola, né, então tem um ambiente ali ainda um pouco complicado, como é que é assim para ti depois de voltar para a igreja? Tu consegue falar que tu é crente? Como é que é essa relação, assim, dentro da escola? Eu consigo falar assim, às vezes me olho com um olhar meio estranho. E essa parte da pandemia foi muito estranho, que tava todo mundo de um jeito e depois que voltou a escola tava totalmente diferente. Parece que piorou todo mundo um pouco. Falando, piorou, tava todo mundo... Mudou tudo, mudou o estilo, mudou o jeito de cada um ser, mudou tudo, cada um... Eu vejo assim que esse foi um período, né, que a gente teve ou para se aproximar mais do Senhor ou para se afastar, né? Sim. Tem a palavra que fala, né, aquele que tá com as vestes limpas que se limpe mais, né? E aquele que tá sujo se suje mais. E esse é um período mesmo que a gente tem que se agarrar às coisas do Senhor, né? Porque é naquela pouco alimento que a gente se alimenta do Senhor e que vai nos manter firme depois. E como é que foi a tua experiência, assim, de então, voltei para a igreja, a vida tem que mudar, né? Se tu vai voltar pro Senhor, tem que mudar os hábitos, tem que mudar aquilo que tu se alimenta. Como que é essa tua mudança? Como que tu vê hoje essa tua mudança diante do Senhor? Olha, no começo ainda tava, né, no meio do muro, meio pra lá, meio pra cá, até no finalzinho do ano, um pouquinho no começo do ano ainda tava nesse meio termo, mas nesses últimos meses aí decidi... Teve um momento em que tu pensou assim, não, realmente agora é com o Senhor que eu quero estar, ou isso foi devagar uma mudança? Cara, às vezes eu pensava que eu queria estar no Senhor, às vezes, óbvio, dá vontade de... No começo, às vezes dava vontade de sair, por que eu vou ficar lá, entendeu? Aí eu ficava muito em cima do muro, às vezes pensava em sair, não pensava por que eu tô aqui, mas ao decorrer do tempo eu fui descobrindo às vezes o propósito, né? Que isso é muito importante, a questão do propósito. Isso também sobre a questão da depressão, não tinha motivo algum, não tinha motivação pra nada, não tinha propósito, não sabia o que ia ser da minha vida, só tava sobrevivendo, assim, não sabia o que ia fazer e vim pra cá, tomar essa decisão, eu fui descobrindo o que Deus queria pra minha vida, descobri a função que a gente tem dentro da igreja, da parte do corpo, isso é muito importante, principalmente pra quem tá nessa parte e não sabe o que vai fazer da vida. Eu vejo assim que é uma idade que a gente adora buscar um propósito de vida, né? Quando a gente tá na adolescência, eu quero saber o que eu vou fazer, pra que eu nasci, qual que é o trabalho perfeito pra mim, pra que eu nasci pra fazer, né? No que eu sou bom. E isso é realmente algo que deixa a gente muito ansioso, né? Quando a gente tá nessa idade, porque às vezes tu não vê nada pra frente, né? E como tu falou, o Senhor, ele traz ali um propósito perfeito, né? E quando a gente escuta isso, não sei se pra ti foi assim, mas pra mim foi, quando eu escutei assim, eu entendi o propósito do Senhor, eu pensei, nossa, é isso aí que eu quero, eu entendi agora o que eu tô fazendo aqui. Sim, Deus foi na parte perfeita. Ele sente um suprimento aí naquele momento, né? Ele foi perfeito, assim, que esse ano tá sendo bem difícil também, né? Que eu tô no último ano da escola, aí vem aquelas perguntas, o que tu vai fazer da tua vida? E... Nossa, é quase todo dia os professores perguntando e falando que a gente tem que decidir o que a gente vai querer da nossa vida. E toda vez perguntando, às vezes levo até palestrante lá na escola, que nem hoje teve palestra, a gente teve... E é apresentado um monte de curso, né? Um monte de propósitos ali. Dão várias soluções E eu vejo assim que quando eu pelo menos foi assim, eu escutei as coisas ali e parece que nada daquilo ali se encaixava, nada daquilo ali era o que eu estava buscando ou parecia algo muito supérfluo, né? Por exemplo, basear todo o teu propósito em cima de uma carreira. Pode ser muito importante isso, né? Mas o nosso propósito é muito mais do que simplesmente o que eu vou trabalhar, né? E eu vejo que isso é algo que só o Senhor traz pra gente, né? E quanto mais a gente vai se alimentando, né? A gente vai sentindo que aquelas peças que estavam tudo soltas antes vão se encaixando, né? E eu vou compreendendo para que o Senhor me chamou,
e vendo como foi perfeito o momento que ele me chamou, né, para mim estar aqui nesse momento. E como é que tu sente, assim, de estar na igreja, de ver que tem um propósito, sente uma motivação? Como é que é essa relação tua com Deus nesse momento? Ultimamente eu ando me sentindo bem motivado sobre essa questão do propósito e também, aí, que nem tu tava falando, que a gente acaba olhando as outras soluções que a gente pensava que queria pra nossa vida e não tem mais motivação, não tem mais ânimo pra nada. Nenhum pingo, assim, de várias... eu quero ser isso na minha vida, meu sonho é ser isso ou aquilo. E a gente vai ver, não sente mais motivação nenhuma por aquilo. Mas a única motivação agora é sobre estar na igreja e servir pro Senhor. Que Ele vai plantando isso na gente. Às vezes a gente fala que você tá ouvindo, talvez ainda não tá muito profundo na igreja, escutar, estar na igreja, né? Mas o que é isso? Parece algo tão simples. Ir na igreja pode ser pra ti só ir no domingo, né? Mas estar na igreja e ser a igreja é algo bem diferente e é muito melhor ser a igreja do que estar na igreja, né? Porque aí quando a gente realmente aceita esse propósito do Senhor, né? De ser a igreja, a gente começa a ver as peças se encaixando, a gente começa a ver que aquele alimento que eu recebo de Cristo é o único que traz esse suprimento interno, né? Porque é um momento que muitas pessoas sentem vazio, né? Compram coisas ou fazem coisas e sempre sentem aquele vazio. E eu vejo assim que com o Senhor é diferente, né? Porque Ele traz um propósito e Ele nos ensina como fazer tudo aquilo ali para chegar até onde Ele quer que a gente chegue, né? E também, né, se você tá aí novo na igreja, tem um CD muito bom, maravilhoso da editora Vento Sul, né, que é Propósito e Potencial. Se você tá na dúvida, talvez esteja nessa mesma fase que o Pedro tá, né, de estar às vezes confuso, né, do que eu vou ser, do que eu vou fazer, não se sente encaixado em nada, esse CD com certeza vai te ajudar muito, né, a compreender aquilo que Deus quer pra ti, que é muito além daqueles nossos planos naturais que a gente pode ter, né. E o Pedro já tá comentando aqui com a gente, né, que isso é algo que a gente pode buscar independente da nossa idade, né? Porque o Senhor vai trazer esse suprimento que a gente está buscando e aquele preenchimento do vazio que a gente pode estar passando, né? E como ele comentou, né? Estar dentro da igreja também é uma parte muito importante, né? Se dispor para o Senhor para estar trabalhando dentro da igreja também, né? E que nem tu tava falando sobre estar na igreja, vir aqui só nos cultos e só participar e ir para casa, mas ser a igreja é diferente. Também sobre o propósito, que a gente tem que descobrir o nosso propósito, que é muito importante. Porque ficar sempre com a mente vazia, isso daí eu tive muito na época da pandemia, sobre esse vazio. Sempre sentindo um vazio, não tinha propósito, não buscava, não tinha razão nenhuma pra mim, na minha cabeça. E também colocava que eu não ia mudar, eu ia ficar daquele jeito pra sempre. E o diabo coloca que não tem pra onde tu correr, tu vai ficar assim, que não tem motivação, não tem nada. E aí quando a gente encontra ali Cristo, né, com tudo pronto, né, parece que a gente só tava com o rosto virado e não tava vendo a solução que tava ali do lado, né. E quando o Senhor traz isso é muito bom, né, e é algo que realmente nos motiva. E eu vejo como é importante também trazer esse testemunho, né, falar para as pessoas que talvez estejam nessa situação que precisam olhar para Cristo, né, porque é ali que vai ter uma parte muito importante, né, o teu propósito e todo aquele potencial que tu tem internamente, que o Senhor quer te usar, né, o Senhor quer fazer. Porque eu duvido que há uns anos atrás tu imaginou que estaria fazendo rádio, né? Nunca imaginei, e a gente tem que abrir os olhos. Cara, tava tudo pronto já pra mim, eu que tava com os olhos fechados e não queria, não buscava, não tava vendo que Deus tinha tudo pronto pra mim. Todo mundo tem um propósito e alguma razão. Uma função alguma função corpo, dentro né? do corpo, mas não dá pra gente entrar nesse engano que o diabo coloca na nossa cabeça, que a gente não tem algum propósito. Parece que eu sou ali o único, né, que não tem uma sou o função, único que não tem propósito, nem nada, nada, né? Verdade. E isso é algo realmente que a gente tem que bater contra isso, né? Peraí, como assim? O Senhor criou todo mundo com um propósito, né? A gente tem vários materiais que falam isso, né? Que o Senhor nunca cria nada sem um propósito. Então, peraí, se o Senhor me criou, eu tenho um propósito. Eu só tenho que buscar isso, né? Compreender qual que é o meu propósito também. A gente tem que ir atrás, orar, e às vezes pode demorar, claro, nunca vai ser no nosso tempo, sempre vai ser no tempo de Deus. A gente tem que ir atrás e saber qual é o nosso propósito no corpo, na igreja e no mundo aqui que a gente tem que fazer.
E eu vejo assim também, né, que quando a gente pensa, mas qual é o meu propósito? Talvez tu tenha uma ideia de qual que é o seu propósito, né? Mas deixa o Senhor te mostrar, né? Não coloca aí, mas então meu propósito vai ser tal, se eu for pra igreja. Deixa que o Senhor te mostre, porque aí vai ser nos caminhos perfeitos do Senhor, né? A gente não precisa se preocupar, nem ficar ansioso pra saber, então qual é o meu propósito agora? Mas deixa que o Senhor vai te mostrar na hora certa, né? Claro, a gente tem que deixar nas mãos de Deus. A gente ficar pensando e ir atrás, às vezes, de um propósito, a gente procurar alguma coisa pra fazer e achar o que é. Isso daqui vai ser melhor pra mim. Ir atrás, achando que... Mas a vontade de Deus é perfeita. Às vezes a gente pode até não concordar na hora, mas depois a gente vê que aquilo foi perfeito, foi a vontade de Deus. Foi a vontade perfeita do Senhor. Foi a vontade perfeita. A vontade dele é sempre ser perfeita. E essa parte também, né, quando a gente se entrega pro Senhor, Ele nos leva por caminhos que às vezes a gente pensou, nossa, mas eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou conseguir tal coisa. Ou pensar que não tem capacidade para aquilo. Isso aí também. Porque é algo que a gente pensa, mas eu fazendo rádio, como assim, né? Mas talvez eu nem sei fazer isso. Mas a verdade é que o Senhor, Ele coloca ali na frente e depois Ele te supre tudo que tu precisa pra estar fazendo aquilo ali, né? Se era pra tu estar ali, foi a vontade de Deus, Ele vai te suprir. Não precisa ficar com medo, mas eu não sei fazer isso. Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar e é só se entregar pra Ele. Então tá aí um testemunho do Pedro. E se você também tá aí, né, ou com vazio, tá num momento de depressão, num momento de ansiedade, né, que tu possa também, assim como o Pedro, dar aquela oportunidade pro Senhor te mostrar, né, aquilo para onde tu precisa ir, qual que é o teu próximo passo. Deixa que o Senhor te mostre, né, que com certeza vai ser o momento perfeito, o momento exato que tu precisa se aproximar de Cristo. E eu vou pedir pro Pedro, então, deixar aqui para quem tá nos escutando um incentivo também. Já deixou o teu próprio testemunho, né, como incentivo, mas umas palavras que possam estar ajudando quem tá ali do outro lado ouvindo também. Queria agradecer a oportunidade aqui de dar meus testemunhos, e você que tá em casa, tá passando por esse momento, eu também indico muito o livro da editora, o Livre-se da Depressão aí. É muito bom, e que venha estar encontrando o teu propósito no corpo. E é isso aí, muito obrigado pelo... Isso aí, a gente agradece também por estar dando testemunho, e agradeço também tu ficar aqui até agora escutando essa história aqui comigo também, e que você também saia daqui incentivado, assim como eu, com o testemunho do Pedro, e te aguardo aqui para mais testemunhos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.